Olá, galera! Como todos esperavam, está no ar os Seguidores Conectados, um programa com 5 episódios que vai ao ar todo mês em nossas plataformas digitais. O meu nome é Patrícia Souza e eu tenho 28 anos e há 10 anos sou seguidora na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Jardim do Engar. Os nossos episódios terão sempre um intercessor e devido a toda essa locomoção dos últimos dias, para estrear com chave de ouro o nosso programa, o nosso primeiro intercessor será Carlo Acutis, o jovem europeu que poderá ser o santo padroeiro da internet. Carlos morreu com leucemia em 2006, aos 15 anos. Ele foi beatificado pela Igreja Católica como a pessoa mais jovem da era moderna a receber esse status. Aos 11 anos, Carlos criou um site e lá ele costumava catalogar milagres. Ele usava a internet para anunciar a boa nova. Como dizia o nosso querido Papa Francisco, ele publicava valores e belezas. Seguindo o exemplo de Carlos Acutis, hoje lançaremos o nosso primeiro episódio com o tema O papel do jovem cristão nas redes sociais. E para estrear o nosso programa, convidamos ele, que é padre da paróquia Santíssima Trindade, em Anápolis, fez o SEGME em 2001, foi dirigente nos anos de 2003 a 2004, coordenador diocesano nos anos de 2005 a 2006. Em 2009, ele foi eleito coordenador jovem para o Conselho Nacional de Unificação do SEGME. Em 2010, ele ingressou no Seminário Diocesano do Imaculado Coração de Maria. Foi, portanto, ordenado sacerdote em 9 de dezembro de 2017. Com vocês, diretamente de Anápolis, Goiás, ele que é flamenguista, digital influencer, Padre Paulo Henrique. Bom, não sei disso tudo não, mas obrigado, uma alegria poder partilhar um pouco sobre as experiências de SEGME, né? A palavra de Deus encarnada na nossa vida. E um abraço a todos vocês que são seguidores de Lusiânia e de todas as outras dioceses que nos acompanham. Padre, para a gente começar, fala um pouquinho pra gente da sua relação com o SEGME e com os seguidores. Posso dizer que eu tive a experiência com Jesus a partir do SEGME, né? Eu fiz o SEGME muito novo, tinha 13 anos na época, era um dos primeiros encontros aqui na nossa diocese de Anápolis. Então eu entrei na fase da juventude já com essa experiência que, de forma muito clara, né, determinou toda a minha vida. Quando eu fiz o SEGME, a partir dessa experiência, né, era muito forte nos primórdios essa ideia de que você deveria se enganjar em outras pastorais. Então todos os seguidores se sentiam muito compromissados, assim, eu tenho que ajudar a minha igreja, a minha paróquia, de alguma forma. Eu ajudei na catequese, eu ajudei na liturgia, mas aí no final do segundo ano, o padre já me chamou para fazer parte da equipe dirigente. Então aí foi na equipe dirigente onde eu conheci mais, pude trabalhar as pressões, os medos, as angústias e a confiança em Deus, né? Saber que Deus providencia tudo. Sempre tem aquela tensão antes de encontro, aquele medo dos eventos, será que a galera vai abraçar ou não e tudo, e perceber a graça de Deus, né? Depois foi equipe dirigente, quando terminei o mandato na equipe dirigente, começou o conselho diocesano, aí me envolvi no conselho diocesano. Quando nós estávamos implantando a segunda etapa aqui em Anápolis, veio a primeira reunião de todos os coordenadores diocesanos de SEGME, e aí já montamos o Conselho de Unificação, que foi um passo importantíssimo na história do nosso movimento no país. Então fui eleito, aí já estava envolvido, trabalhamos na elaboração dos documentos nacionais e tudo. Então toda a fase de juventude, o SEGME estava muito envolvido. E foi a partir dessa experiência, a experiência com Jesus, que eu pude construir a minha vida cristã, né? Depois foi a etapa de seminário, me lembro, as primeiras, nunca tive grandes desafios vocacionais. Eu enrolei bastante, mas quando eu entrei de cabeça. E a primeira dor que eu senti assim no seminário de coração foi um padre amigo, né, me ligou, padre, vem aqui fazer a formação de tudo, né, do encontro, a segunda formação e tudo. Eu pedi para o meu reitor e o reitor, não pode ir porque você não vai ser padre do SEGME, você vai ser padre da igreja. Então para você não vai agora, um dia você vai. E eu pude entender naquele momento que ele queria me dizer, né? O SEGME é uma parte da minha vida importantíssima, foi a partir dele que Jesus me chamou, mas agora Jesus me lança, né, para ser padre de todos os movimentos, de todas as pastorais, né, de todos os jovens.
mas é uma parte que eu guardo no coração e fico muito feliz, porque nas paróquias onde passei, como padre, tanto vigário em Nerópolis como pároco aqui em Anápolis, né, eu posso perceber a transformação que Jesus vai fazendo através desse movimento no coração de tantos jovens. É impressionante mesmo. Padre, como o senhor já sabe, nós abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram, né? Sim. E a galera mandou algumas perguntas. Vamos começar? Vamos lá. Nós acompanhamos as suas redes sociais, seus posts, suas lives, e vimos que o senhor posta sobre meme, de meme a homilia. O senhor acha que isso atinge a maior quantidade de público? Qual o público maior que o senhor acha que atinge? Bom, eu penso que nas redes sociais a gente tenta mostrar um pouco de quem a gente é. E sempre, em todas as nossas ações, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo deve estar claro, né? E tudo, né? Nossa vida gira em torno dele. Ele é o centro da nossa vida. Mas eu acho muito interessante perceber que a nossa vida não é simplesmente algo teórico, né? A doutrina se encarna nas coisas simples da vida, né? Então eu gosto de partilhar aquilo que me chama a atenção, né? No ponto de vista do futebol, dos esportes, da política. É muito interessante perceber isso, não é uma separação, né? Eu me lembro quando eu era bem jovem, assim, depois do SEGME, tinha uma pasta, né? Lá a gente tinha, né, as músicas, né? E aí guardava lá, não era playlist ainda, não nos falava isso, né? Mas tinha as pastas que a gente guardava lá no pendrive, quando entrava no carro colocava. E aí tinha as músicas de igreja e as músicas, né? A sertanejo, isso e aquilo, né? E a gente colocava, eu, meu irmão, colocava assim, músicas de igreja. E muitas vezes a gente traz essa ruptura para a nossa vida também. Parece que a igreja é uma caixinha, uma pasta separada da nossa vida. E na verdade não é, né? Está impregnado, está tudo envolvido. E a forma nossa de enxergar a realidade é diferente quando a gente tem os valores do Evangelho. Então eu tento mostrar um pouco isso, né? Que a nossa vida, né? O Evangelho toca em todas as dimensões. Tudo fala de Jesus e nós devemos levar Jesus para todas as áreas. Essa aqui é boa. Quando o senhor era jovem dirigente e estava à frente das equipes do SEGME, o senhor tinha rede social? E qual era o seu tipo de postagem? Bom, quando eu era equipe dirigente, eu não me lembro. Quando eu era do conselho, era a época do Orkut, né? Nossa. 2006, 2007. Então, era muito essa ideia da descrição do quem sou eu e depois as outras comunidades, né? Não se tinha uma exposição muito, né? Porque o Instagram é a rede da imagem. Então, a gente posta muito fotos, né? Fotos, imagens. Então, a dimensão corporal é muito evidenciada. Nas outras redes sociais, não. Era mais um compartilhamento de ideias, como no Orkut. Ninguém ficava postando só suas fotos, né? Fotos assim, tentando provocar alguém. Não, era mais as comunidades que a gente participava, né? Eu me lembro que tinha uma que eu participava que era bem polêmica, né? Que era assim, tá no inferno, abraça o capeta. Então, era essa ideia, assim, tipo, de aproveitar toda a nossa vida para pensar a perspectiva do Evangelho, né? Então, na época do conselho, era o Orkut. Aí depois, né, entrei no seminário, eu fui fazer Instagram no final de 2012, 2013, já estava no 3º ano de seminário. No seminário a gente tem muito essa dimensão de ruptura, né? De romper com as relações aqui de fora para nos concentrarmos na formação. Então, foi uma experiência muito forte. Eu entrei no Instagram mesmo, salvo engano, foi no começo de 2013. Mas, por exemplo, tentei uma imersão no Twitter, mas não foi para frente, não. Assim, até porque as pessoas que eu conheço, que eu converso, as pessoas de comunidade, né? A gente brinca aqui na paróquia, né? Quando eu quero falar alguma coisa para as velhinhas da paróquia, eu falo no Facebook. Quando eu quero dialogar com os jovens, pensar uma coisa, é no Instagram, né? Então, a gente vai aproveitando as redes, porque também elas aproveitam um pouco da gente. O que eu, Patrícia, posto em minhas redes sociais influencia as pessoas que me seguem? Com certeza influencia, porque você posta a sua imagem do mundo. Ninguém vai postar uma coisa que não concorda. Então, as nossas estruturas, aquilo que fica muitas vezes guardado no nosso coração, a gente posta. Às vezes a gente vê assim, alguma imagem, alguma frase, talvez nem reflete muito bem, mas é a vontade da gente gritar isso para o mundo. E aí a gente acaba postando e as postagens revelam um pouco da nossa identidade, da nossa personalidade, da forma como a gente encara o relacionamento com as pessoas. É muito interessante ver, por exemplo, os adolescentes, né? Como eles gostam de postar aquela coisa, né? De romper com a família, não aguento mais, não suporto mais. Por quê? Porque é parte da autonomia que eles estão buscando. A forma como eles enxergam o mundo, né? Eu não quero mais agora estar vinculado aos meus pais. Por isso eu quero mostrar uma imagem que eu sou eu. Porque está construindo essa personalidade, né?
Tem muitos jovens que ainda têm essas postagens de adolescente, né? Essa coisa de revoltar, de sair de casa, de brigar com todo mundo, de falar a verdade, seja transparente, seja autêntico, né? Mas isso muito na perspectiva de vingança, né? De soltar aquilo que está preso e que todo mundo possa escutar aquilo que eu estou pensando. A gente já é um pouco mais, né? Já passamos essa fase. Já, essa fase já passou. A expressão pratique o que você posta é uma dica válida para os jovens cristãos? Sempre, uma dica válida em toda perspectiva de vida. Nós vemos que aquilo que mais irrita Jesus Cristo é a hipocrisia. Para ele, nada é mais condenável do que o coração, o interior, dizer uma coisa e as aparências exteriores praticarem outra. Nós vemos que essa é a repulsa que Jesus tem dos fariseus, mas esse farisaísmo continua muito em nosso coração, né? Então é muito importante. Por quê? Porque às vezes nós passamos uma imagem que somos os jovens da igreja, que somos o povo de Deus, que somos aqueles que conhecem o Evangelho, mas na prática outras postagens, né, vão quebrando isso, né, essa nossa pertença a Jesus Cristo. Então é muito importante isso. Pratique aquilo que você posta. Em Mateus capítulo 13, versículo 14 ao 15, se diz: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. De alguma forma, essa passagem está falando que as pessoas viam, mas não conseguiam entender corretamente, como se tivessem perdido a percepção das coisas. O senhor acha que as redes sociais têm o poder de mudar as percepções e as convicções? Tem, mas essa mudança ocorre, na verdade, no interior, né? O que Jesus está dizendo, a partir até da linguagem dos profetas lá no Antigo Testamento, é que o povo, longe de Deus, não iria perceber quando o Salvador se aproximaria. Nós, somos católicos hoje, temos a graça de perceber que Jesus está no meio de nós, como nós dizemos em cada Santa Missa. Está no meio de nós em todas as situações. Ele está no meio de nós, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, mas muitas vezes nós não o reconhecemos, não percebemos. Então as redes sociais podem nos ajudar sim a despertar para essa presença de Jesus Cristo. Porque às vezes a gente pensa que a presença de Jesus se dá só claramente, e não é a verdade. Por exemplo, é muito interessante perceber a forma como a gente pode perceber a beleza, Deus na beleza da criação. Esses dias, né, há alguns meses, né, nós goianos, todo mundo postava foto de girassol, de ipê, e ali a gente pode perceber, olha, quem que fez isso? Isso é uma obra de Deus, não uma obra humana. Então, quando a gente, por exemplo, ostenta a beleza da criação, quando a gente está dizendo, olha, a natureza grita a presença de Deus, a gente está dando uma das provas da existência de Deus. Olha, quem fez tudo isso? E fez bem feito, e fez de forma linda, e fez para nós. Então, esse olhar nas redes sociais pode nos ajudar a compreender essa presença de Jesus, que muitas vezes está oculta, mas sempre é real. O Senhor está sempre próximo, né? E nos atos de solidariedade humana, nas manifestações de caridade, quando a gente posta uma foto em família, por exemplo, a gente está ali postando um valor. Olha, eu tenho uma família, e essa família é de Deus. Essa família tem todos os problemas do mundo, mas tenta viver o Evangelho. Então, não é só postar o Evangelho de forma clara, não é só postar foto de Jesus, né? Não é isso. Às vezes isso faz com que a própria presença de Jesus seja mais dificultada, porque muitas pessoas já olham para Jesus e nem querem ver Ele. Mas se a gente parte dos valores, dos princípios, como você falava no início, que o Papa Francisco enfatiza, partir da beleza e partir do quê? Dos princípios. Os princípios, quais são os nossos princípios? Família, honestidade, fraternidade, a prática do Evangelho no nosso dia a dia, né? Então, a gente vai vendo que há muitas formas de falar de Jesus sem pronunciar o nome de Jesus. Verdade. Vamos lá. Até onde o jovem cristão pode ir com o que compartilha e com o que escreve nas redes sociais? O critério é sempre o Evangelho. É nós perguntarmos, olha, se Jesus estivesse aqui com o meu celular, se Jesus estivesse digitando essa mensagem, o que ele digitaria? Então, o nosso limite é sempre a ação de Jesus. É acreditar que Jesus está em mim, que quando eu comungo, que Ele me chamou para seguir, mas Ele não é simplesmente alguém que está do meu lado. Ele é alguém agora pela Eucaristia que está dentro de mim. E esse Jesus traz o seu Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos capacita para saber, olha, isso que eu vou fazer, essa atitude,
Jesus faria no meu lugar? Ele curtiria essas coisas que eu estou curtindo? Ele comentaria incitando a violência, a divisão, a competição? Então o critério nosso é sempre Jesus Cristo. Então sempre que você vai postar alguma coisa, ou comentar alguma coisa, ou entrar em uma polêmica, né, como muitas vezes nossos jovens gostam, né, de provocar, de comentar, de botar para cima. Então isso, será que Jesus faria isso, né? Infelizmente a gente tem muitos contra-testemunhos em relação a isso, né? Muitas pessoas que dizem que são católicos, mas que gostam de postar coisas provocando a igreja, manifestando publicamente, né, uma aversão àquilo que a igreja defende, né? Nós vimos muito claramente nessas questões agora de aborto no Brasil, né? Nessa questão da defesa da liberação das drogas, né? São questões que, se a gente conhece o Evangelho, é muito claro. Não temos que discutir e nem temos que tentar convencer as outras pessoas, mas as nossas postagens a favor da vida, a favor de uma sobriedade que Jesus nos dá, né, já deixa claro qual é o nosso caminho. Então eu penso que o limite é o quê? É sempre o Evangelho, é Jesus Cristo, é o que Jesus faria no meu lugar. Se a gente perguntasse isso para ele, se a gente fizesse isso, está tranquilo, vamos ser santo igual o Carlos Acuti. Oh, essa aqui é boa também, porque a gente lida com muito ataque, né? O jovem cristão, ele é muito atacado, e a pergunta é a seguinte: como lidar com os ataques que sofremos nas redes sociais quando falamos sobre os nossos valores cristãos? É importante perceber, como eu falei, né, na pergunta passada, um modo de Jesus. Como Jesus lidava com esses combates, né? Teve momentos, como por exemplo, seu julgamento, que ele via, né, Herodes, né, um homem tão sujo, tão baixo, tão sem valor, que Jesus nem adiantava conversar. Então Jesus, qual foi a resposta de Jesus? Silêncio. E em muitos momentos, eu como padre, quando vem alguma provocação nesse sentido, eu vou me silenciar, porque não adianta, a pessoa não está buscando a verdade. Ela quer o quê? Ela quer te humilhar, ela quer dividir, ela quer fazer com que a sua palavra, né, como no Evangelho, né, que ouvimos de Jesus, né, as armadilhas que os fariseus vão provocando. Olha, Jesus, é lícito ou não cobrar imposto? Se Jesus falar que sim, ele vai contra o povo. Se ele falar que não, ele vai contra o imperador, a gente prende ele. E assim também nas redes sociais, tem muito isso. Qual vai ser a nossa resposta, né? De que lado a gente vai ficar? A gente vai ficar sempre do lado de Jesus, mas tem momentos que Jesus vai ficar em silêncio porque não compensa, né? Perdoe, Senhor, eles não sabem o que falam. E também a gente vai responder isso: perdoe, Senhor, porque eles não sabem o que eles escrevem, eles não sabem o que compartilham, eles não sabem o que eles estão pensando, ou nem estão pensando. Perdão, Senhor, essa é a atitude. Mas tem muitos momentos que a gente vai ver pessoas que estão procurando a verdade. E aí quando a pessoa quer saber, quer conhecer, quer dialogar a busca da verdade, aí sim, vale a pena a gente manifestar aquilo que a gente pensa, porque a gente pensa assim, como São Pedro nos diz na carta dele, olha, procurar dar as razões da nossa fé. A gente acredita em Jesus e nós temos razões para acreditar. A gente olha para a nossa vida e vê o que ele tem feito na nossa vida. A gente olha para a nossa sociedade e vê o que ele tem tentado fazer na nossa sociedade. Então, a gente tenta dar as razões. Por que nós somos o povo pró-vida? Por que nós somos a favor da honestidade? Por que nós acreditamos que nós devemos ajudar as pessoas, mesmo quando às vezes parece que essas pessoas não merecem, ou como parece que essas pessoas não têm um valor. Então, a partir disso, nós vamos vendo o jeito de Jesus, e aí isso, né, sempre conduzidos pelo Espírito Santo, a gente vai saber, opa, respira, pensa e calcula, né, se vale a pena entrar ou não nessa discussão. Se a pessoa não quer saber da verdade, ela só quer polemizar, só quer confusão, nem responde, nem entra nessa confusão. Ou se não, por quê? Porque isso arranca a paz interior. E tudo que Jesus não quer é nos tirar a paz. Pense nas nossas comunidades, nossas paróquias. A gente está em período eleitoral, né? Quanta confusão, quanta divisão, quantas coisas. Então é melhor, né, às vezes ficar em silêncio. Mas, em contrapartida, em alguns momentos, quando você vê, não vale a pena, a pessoa está querendo mesmo saber, está querendo conhecer, então damos as razões da nossa fé. Vale a pena, né? Como as redes sociais ajudam a fortalecer as comunidades cristãs? Primeiro, pela interação, né? As redes sociais possibilitam que você conheça mais a vida do outro, os lugares do outro, a forma de pensar do outro. E se essas pessoas têm maturidade, elas vão conseguir entrar mais na vida do outro. As redes sociais possibilitam essa interação. Olha, eu, mesmo sem estar na vida de uma pessoa que eu gosto muito, se eu estou conectado, se eu estou acompanhando ali, pelos stories mesmo eu fico sabendo aquilo que a pessoa está fazendo e tudo. Eu fico olhando na minha vida como padre, às vezes eu posto alguma coisa do meu sobrinho, por exemplo.
Meu sobrinho veio uma vez aqui na paróquia, uma vez, mas foi numa comunidade, nem veio na matriz. Mas como eu sempre posto fotos dele, comentários e tudo, as pessoas já vêm falar comigo, né? Já trazem presentes para me levar para ele, como se ele fosse uma pessoa real e viva na vida deles, né? Então, é claro, a internet, ela nos aproxima, isso é muito bom, mas também causa a ilusão de achar que a gente está na vida das pessoas sem estar de verdade. Então, é preciso desse termômetro. Olha, eu posso fazer com que o evangelho, né, esse espírito de comunidade seja muito mais claro, porque agora eu posso conhecer as pessoas, posso conhecer a mãe do fulano, que eu talvez nunca via, mas está lá em Goiânia, aí ele posta lá e eu fico vendo, né? Nossa, sua mãe, né? Nossa, você tem tantos irmãos, nossa, é assim, você trabalha nesse lugar, que massa, que interessante. E aí, né, tem que ter esse bom senso, né? A gente passa a conhecer as pessoas, mas não entra diretamente na vida delas. Por isso a interação, né, esse contato pessoal nunca vai ser substituído por nada. Para fechar, padre, de forma bem direta mesmo, o que o jovem cristão não pode de jeito nenhum postar nas redes sociais? Bom, o que Jesus jamais postaria nas redes sociais, né? A gente poderia perguntar assim, né? Jesus nunca seria a favor das injustiças. Então, de forma alguma, essas estruturas, né, que muitas vezes a gente posta porque dá status, porque as pessoas querem ver, né, muitas vezes, né, ações de violência, ações de injustiça, de corrupção. Isso, Jesus, né, a gente pode manifestar a nossa revolta com essas estruturas, mas não de forma alguma apoiar essas estruturas, né? O que Jesus não postaria também, certamente, nessa exaltação do corpo humano. Mas o corpo humano não no sentido assim, porque o corpo fala de Deus, mas no sentido assim de uma quase pornografia, uma coisa baixa, uma coisa que vulgariza, né? Que rebaixa a dignidade, né, da pessoa humana. Então, Jesus também não postaria isso, né? A grande pergunta é o que você quer vender, o que você está querendo dizer para as pessoas a partir dessa imagem, né? Então, Jesus também não postaria isso. Então, eu penso que por esses três caminhos, o da injustiça, o da corrupção e o da pornografia seriam os caminhos que Jesus certamente não gostaria. E o que Jesus, né, gostaria? Né? Dos valores católicos, dos valores do Evangelho. Jesus quer que nós sejamos pessoas de família, não é verdade? Então Jesus fica feliz quando você posta lá uma foto, olha, minha mãe está aqui na minha vida e eu não tenho vergonha de mostrar a minha mãe para os meus amigos. Meu pai está aqui, faz parte da minha vida. Meus irmãos estão aqui. Olha, eu não sou perfeito, tá? E que bom que Jesus sabe que eu não sou perfeito e vocês também vão saber que eu não sou perfeito. Porque às vezes as redes sociais nos escravizam, mostrar que a gente está sempre bem, que a gente está sempre feliz, que a gente está sempre bem vestido, que está tudo bem na nossa vida. E às vezes não está. Então é muito importante isso, a verdade. Jesus também, né, um dos critérios que eliminam sempre, né, porque na palavra de Deus diz claramente, o diabo é o pai da mentira, Jesus não aceita e não é conivente com mentiras que a gente possa, né? Então o nosso bispo tem enfatizado muito isso, né? Não só no período eleitoral, mas sempre essa perspectiva de fake news, né? De a gente postar aquilo que não é verdade. Eu sei que é mentira, mas para prejudicar o outro, eu vou e posto. Eu sei que é uma fofoca, mas para prejudicar o outro, eu compartilho no WhatsApp. Eu sei que é uma falsidade, mas eu compartilho. Poxa, se eu estou fazendo isso, eu estou sendo instrumento do inimigo e não um servo de Deus. Vamos lá. Então, padre, muito obrigada por estar partilhando conosco um pouquinho, né, do que é ser o jovem cristão nas redes sociais. Que Deus continue abençoando a sua vida e missão e que você possa ser sempre um tijolinho na obra de Deus, né? Eu tinha partilhado num vídeo que nós na obra somos todos tijolos, né? E às vezes a gente está na parte de baixo e a gente acha que não é importante, né? Mas a gente, estando embaixo, a gente serve para segurar e para elevar os que estão em cima. Então, assim, que Deus continue nos moldando para que a gente possa continuar sempre na missão, né? De levar a boa nova, seja como for. E é isso, muito obrigada, de verdade, que Deus te abençoe. Amém, eu que agradeço, né? Sejam sempre bem-vindos aqui a Anápolis, é uma alegria receber vocês aqui e a gente possa sempre, né, seguir Jesus Cristo e cumprir a missão dele nas alegrias do Monte Tabor, nos sofrimentos do Calvário. Esse ano parece que é um pouco de sofrimentos de Calvário, né? Todo nosso ano poderíamos resumir isso, mas a nossa ação pastoral não para, então eu queria parabenizar, né, a Diocese de Lusiânia, o SEGM dessa diocese, né, por esse projeto super legal, super bacana, que faz refletir
refletir justamente sobre a nossa fé no cotidiano, né? A aplicação dessa relação entre a fé e a vida. Pensa assim, olha, quando você vai à missa, por exemplo, e posta lá uma imagem, sei lá, um story, postou uma coisa lá, quantas pessoas vão ter acesso a isso? E cada vez que você faz isso, você está provocando uma pessoa, poxa, ele está lá na igreja e eu não estou. E por que eu não tive essa coragem? Por que a preguiça minha foi maior? Então, pequenos detalhes falam tanto de Deus. Nosso bispo antigo dizia aqui em Anápolis que ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem. Quando você posta algo bom nas suas redes sociais, você não sabe o efeito que isso provoca nos corações. E Deus precisa de muito pouco para tocar nos corações. O nosso sim vale a pena e o nosso sim irradia nos corações. Então, que vocês possam ser bastante, né, o povo de Deus, verdadeiramente seguidores, conectados e assim, nas redes sociais, mostrar um pouco do que Jesus fez na vida de vocês. Que possamos sempre seguir o exemplo de Carlos, que sejamos jovens de moletom e tênis, que aproveitamos toda essa facilidade moderna que a gente tem para proclamar a boa nova de Cristo, né? É possível sim alcançar o céu sem deixar de ser jovem.